Vamos ao Evangelho de João, capítulo 15, versículos 18 a 21, na nossa sequência de pregação sobre o capítulo 15, aliás, 14, 15, 16 e 17 de João. Estamos vendo progressivamente esses capítulos. O título da pregação é O Mundo contra Cristo e contra Nós. João 15, 18 a 21, diz assim: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, Tu que enviaste a Cristo, és Tu a pessoa de quem Ele fala aqui, aquele que me enviou. Pois eu te peço, por esta pregação, que sejamos ensinados pelo Teu Santo Espírito, para aproveitarmos a beleza da Tua palavra, para aprendermos, praticarmos e sermos discípulos mais dignos do nome de discípulo de Cristo. E aproveita, se quiseres, Senhor, para salvar almas entre nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, eu te agradeço. Amém. O mundo contra Cristo e contra nós. Quem estuda a Bíblia com seriedade e costuma comprar comentários, já sabe que é a maneira mais rápida de avaliar um comentário. Uma das se dirigir para as passagens difíceis e ver o que o comentário diz. Se o comentário pula a passagem, não compra. Parece incrível, mas acontece isso. A passagem bem complicada, ou difícil, ou dura demais, o comentarista simplesmente pula e não explica o que é aquilo. Não sei o que é que faz no que fazem isto, mas acontece. E dá vontade de pular uma passagem dessa, expondo todo o capítulo 15, em que nós vemos o Senhor Jesus Cristo dizer que é a videira, que é os ramos, e que nós dependemos dele, e nada podemos sem ele, e que o nosso gozo deverá estar nele, e tantas coisas bonitas, dizendo que nós somos amigos dele, porque conhecemos os planos dele, que ele nos deu a revelar, coisas tão reconfortantes, ele fala para nós, discípulos dele. Aí encontramos esse trecho aí que dá vontade mesmo de pular, porque não é um assunto agradável, é lamentável, é triste, mas temos que enfrentar. Conhecer essas verdades é fundamental, e eu, como Paulo, me proponho, evidentemente, a pregar todo o conselho de Deus, como ele diz. Então vamos em frente. Até o versículo 17 do capítulo 15, Jesus estava falando do relacionamento dele com os discípulos. Agora ele muda de conversa e passa a falar do relacionamento do mundo para com os discípulos e para ele próprio. Ali ele começa, inclusive, falando do relacionamento do mundo com ele próprio e depois para conosco. Não sei se você notou,
a quantidade de vezes que ele fala nos versículos 18 e 19 a palavra mundo, 5 vezes. Então, ele está concentrado agora neste ensino. E quando ele diz mundo, ele não está falando do mar, dos peixes, das florestas, dos leões, não está. Do sol, da lua, está falando de gente, de pessoas. Agora, não de todas as pessoas que Deus criou, todos os seres humanos na terra, não. Vocês vão já ver isso aqui. Ele está falando da grande maioria das pessoas que habitam neste mundo. Esse termo, então, mundo, se refere a gente e uma grande parte. Quero dividir o texto em 3 partes. Primeira, a maneira do mundo se relacionar com Cristo. Versículo 18. Se o mundo vos odeia, na realidade, esse sim você pode considerar assim. Já que o mundo vos odeia. Existe esse significado no nosso português, a expressão se pode tomar desta forma, considerando que no grego também é a mesma coisa. Então não é, eu estou na dúvida se o mundo odeia vocês ou não, e talvez vocês mesmos estejam na dúvida. Não é isso não. É considerando que, já que o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Aí ele afirma um fato mesmo, não tem dúvida nenhuma aqui. Então, o mundo tem ódio de Cristo. No contexto da época, inclusive, isso seria mostrado horas depois. Horas depois. Porque isso foi dito na mesma noite em que ele foi traído. Logo depois de ter participado da última Páscoa, da primeira ceia, como eu acabei de comentar. Durante a ceia. Então, horas depois, ele foi submetido a um julgamento injusto, à condenação, à própria crucificação, a pedido de uma multidão de judeus gritando para que o crucificassem, e levado a efeito legalmente por um bando de gentios romanos. Mas ali estava o mundo mostrando ódio a ele, de uma maneira óbvia, para quem quisesse ver. No contexto histórico, basta olhar hoje a pequena minoria dos que aceita Cristo. O mundo odeia Cristo, é um fato. Mas, pastor, o cristianismo não é a maior religião do mundo? É. Você pega qualquer manual, qualquer site aí de internet, e você vai ver lá a relação das maiores religiões do mundo, você vai ler primeiro a chamada cristã. Só que a grande massa do chamado cristianismo não é formada por cristãos verdadeiros. Ele disse, em passagens anteriores a essa, eu já li aqui, já falei sobre isso, que quem o ama, o obedece. A maioria não obedece ao Senhor Jesus Cristo, que pertence, pessoas que pertencem a religiões chamadas cristãs, cuja soma dá o grande cristianismo dos manuais e das estatísticas mundiais. Então, não podemos dizer que a maior parte das pessoas de fato aceitam Cristo e são discípulas dele. Muitas pessoas que praticam esse chamado grande cristianismo afrontam a Deus até com práticas que ele abomina nas Escrituras, como idolatria, só para dizer uma, e outras formas mais. Para você que talvez estranhe dizer que o mundo odeia Cristo, é bom lembrar que o conceito de ódio não significa obrigatoriamente raiva
dentes cerrados, punhos fechados, agressão à vista. Não. Ódio pode se expressa por uma rejeição, por uma recusa obstinada a se dobrar ao senhorio dele. Tudo isso pode ser entendido como um ódio ao Senhor Jesus Cristo, o desejo de uma não aproximação, de uma rejeição à pessoa dele. Segunda maneira do mundo se relacionar com Cristo, versículo 20, a segunda parte, diz: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Continua. Então, o mundo persegue a Cristo. Uma consequência natural do ódio é querer o mal do outro. E um ódio ainda mais intenso vai se esforçar para que aquele mal seja realizado, a níveis de ódio, claro. E é natural que venha uma perseguição também em níveis variados, esta perseguição, mas vem a perseguição. No sentido literal, a perseguição a Cristo já ocorreu quando ele esteve na terra, como acabei de dizer. Obviamente não é mais possível perseguir fisicamente a Cristo, uma vez que ele com o seu corpo está no céu, corpo glorificado agora. Ninguém vai persegui-lo no céu, não chega nem lá. Mas não pense que por isso desapareceu a possibilidade de alguém ser considerado um perseguidor pessoal de Cristo. Nunca isso acontece pelo fato dele estar no céu. Não, não é isso não. Acontece sim. E há situações em que ele olha para alguém e diz: esse camarada aí é um perseguidor meu. Quer um exemplo? Saulo. Na conversão de Saulo, que passou a se chamar Paulo, lá em Atos capítulo 9, versículos 4 a 5, vale a pena ler, para entendermos bem esse conceito de perseguidor de Cristo, que é algo muito sério. Atos 9, 4 e 5, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que persegues os meus discípulos? Não é assim? É não? É não? Por que persegues os meus crentes? Não, o que é que tem aí? Saulo, Saulo, por que me persegues? Senhor, seja quem tu fores, eu não estou perseguindo a ti coisa nenhuma, nem te conheço. Eu estou perseguindo um bocado de gente aqui que está se metendo a dizer que crê no Jesus que morreu há pouco tempo. Mataram aqui, dizem que ele ressuscitou e estão seguindo a ele, dizendo que ele veio cumprir a lei de Moisés. É essa turma que eu estou perseguindo. E se tu és o Deus de Israel, tu vais entender essa minha perseguição. Não é? Tu me persegues, Paulo. E o fato de tu não me conheceres pessoalmente até agora, não quer dizer que eu te declaro um perseguidor pessoal meu. Mesmo que tu não me conheças até este ponto. Porque essas pessoas que tu persegues, Paulo, são minhas. E fazem parte hoje de mim, são o meu corpo, eu sou a cabeça delas, eu morri por elas, eu mandei o meu espírito habitar nelas, elas estão intimamente ligadas e conectadas a mim. Paulo, tu não podes imaginar o grau de ligação íntima, pessoal, mental, espiritual, invisível, que essas pessoas têm comigo, são soldadas em mim. É impossível, Paulo, tu fazer mal a uma delas e não fazer mal
pessoalmente a mim. Nesta frase, ou nessa pergunta, porque me persegue, está tudo isso embutido. Tudo isso incluído. Mas pastor, o senhor falou muito aí, como fosse Cristo falando, e não tem nada disso. Tem só porque me persegue, sim, é porque eu estou representando uma forma com que Cristo falaria, com base no que nós temos nas Escrituras. O mundo persegue a Cristo. Sim, ele disse isto. Terceira parte dessa maneira como o mundo se relaciona com Cristo. Terceiro modo, versículo 20, versículo C, na última parte do versículo, voltando então a João capítulo 15. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tem uma parte que vai guardar a palavra de Cristo. Lembra que eu disse que quando ele falou do mundo, ele falou de uma maioria? Pois agora ele está dizendo que deste mundo uma parte vai mudar e vai ser especial no sentido de que vai guardar a palavra dele. Não é todo mundo que vai odiar e rejeitar a Cristo. Alguns guardarão sim a palavra dele, e esses são exatamente os da sua igreja verdadeira. E com que base, pastor? O senhor diz o tempo todo, a maioria não vai aceitar, a maioria rejeita, a maioria o odeia, a maioria o persegue, e uma minoria vai aceitar, uma minoria vai ser discípulos. Por quê? Porque ele mesmo disse em Mateus 7, 13 e 14, que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e apertada é a porta, estreito o caminho que conduz à salvação. Então, ele deu a proporção, óbvia, e é só nós olharmos para o mundo e vermos que, de fato, é uma percentagem pequena. Não nos compete dizer 8%, é 12%, é 18%, eu não sei, não nos compete a nós. Mas, sim, compete a nós dizermos, é uma minoria. A voz do povo é a voz de quem? Pode dizer o provérbio. De Deus. Está errado, mas é o provérbio. A maioria é a voz de Deus, coisa nenhuma. Agora, eu entendo que esse provérbio quer dizer que há uma certa sabedoria em termos bem gerais de comportamento, de experiência de vida, em que um cidadão de 80 anos de idade tem mais sabedoria, no sentido de mais conhecimento de vida, mais experiências pelas quais passou, alegres e tristes e tudo, do que uma pessoa de 60, que sabe muito mais coisas da vida no dia a dia do que uma de 30 e do que uma de 10, a de 30 mais do que uma de 10. Nesse sentido, há uma certa sabedoria geral, mas no sentido extremamente limitado, porque a voz do povo não é a voz de Deus, não. O mundo inteiro jaz no maligno. A voz do povo é a voz do diabo, é o contrário. Se nós formos levar teologicamente esse provérbio, a verdade é esta, porque não conhecem a Deus, o povo, ou seja, a grande maioria. Eu falo o povo aqui, estou falando só de questão de quantificação, não estou falando em graus de educação, financeiro, rico ou pobre, não, mas a maioria. Então alguns vão guardar a palavra de Cristo. Que maravilha! E aqui está uma boa notícia. Se você está aqui sem Cristo, pergunto por que não entra, não pede a Deus que o coloque, que o introduza nessa abençoadíssima minoria.
Segunda parte. Primeira parte foi maneira do mundo se relacionar com Cristo. Falei 3 maneiras. Agora, segunda parte, maneira do mundo se relacionar com os discípulos de Cristo. Ou seja, conosco. A atitude do mundo para com Cristo, o resumo é que é exatamente a mesma da atitude para com o próprio Cristo. A atitude do mundo para com os discípulos dele. Mesma coisa. E ele fez essa comparação o tempo todo. Inclusive ele diz que isso é lógico, quando ele fala no versículo 20, no início, não é o servo maior do que o Senhor. Então, o tratamento que deram ao Senhor, eles vão estender ao servo. Não vão tratar o servo melhor do que trataram o Senhor. Então, se odiaram a Cristo, vão odiar ao servo de Cristo, ao discípulo dele. E aqui vem então, versículo 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, e por isso o mundo vos odeia. Então, o mundo odeia o discípulo de Cristo. Irmãos, aqui e amigos, aqui não é um desabafo do Senhor Jesus Cristo. Em plena crise de pessimismo, ou uma opinião dele, um palpite, disse isso num momento emocionalmente muito delicado na vida dele, que ele sabia que logo ia ser traído por Judas. Ele estava se dirigindo para o Monte das Oliveiras, inclusive. Aliás, ele estava no Monte das Oliveiras, estava dirigindo para o local onde ele foi orar, e lá Judas o encontrou com os soldados e tudo. Não é nada de um desabafo ou coisa assim, é uma afirmação categórica do Senhor Jesus Cristo, que ele poderia ter afirmado no momento mais calmo e tranquilo da vida dele. Isso é uma doutrina, isso é uma verdade colocada diante de nós, absolutamente inquestionável e claríssima no seu conteúdo. O mundo odeia o discípulo de Cristo. Então não é pessimismo nosso, não é ver, como é que dizem, chifre e cabeça de cavalo, ou seja, ver o que não existe. Não é mania de perseguição que só um psicólogo bom pode tirar. Não importa se você crê nisto ou não, se você aceita isto ou não, se você acha agradável ou não, se você tem comprovado isto na sua vida ou não importa, é fato consumado. Abra qualquer livro de história da igreja e veja como ao longo de 2000 anos de cristianismo, nominal ou verdadeiro, especialmente o verdadeiro, é óbvio, milhões de crentes têm comprovado essa situação de várias formas, inclusive crentes sofrendo nas mãos de cristãos nominais, do próprio grande cristianismo, um matando outros. Perseguição dentro do grande cristianismo, que até mostra como ele é dividido, como ele é multifacetado. Hoje mesmo, aqui mesmo, não tenho a menor dúvida de que vários de vocês, irmãos e irmãs, poderiam se levantar e testemunhar perseguições que têm sofrido na vida. Não estou falando obrigatoriamente de perseguição física, de prisão, de tortura ou coisa desse tipo. E sei que muitos não têm sido perseguidos de uma maneira intensa, de uma maneira prática, de uma maneira muito clara. Pessoas que têm familiares menos religiosos ou amigos mais pacatos, sua circunstância de vida não tem causado um tipo de uma perseguição mais forte na sua vida. Mas isso não anula a verdade do que Cristo falou. Não anula que o mundo odeia o discípulo de Cristo. Não permita que nada anule isto. E cuidado com afirmações do tipo, engraçado, eu não vejo isso ao meu redor.
Tenha cuidado, porque ele disse. Aliás, se você não vê isso na sua própria vida, eu sugeriria um exame mais profundo da sua situação espiritual. E é bom lembrar que o ódio é um sentimento interno, muitas vezes não encontra oportunidade para se externar, está dentro, guardado, mas na primeira oportunidade ele pode explodir. Ló era um homem justo e se angustiava todo dia com o comportamento errado daqueles irmãos de Sodoma. E era juiz entre eles. E estava lá na porta da cidade quando os dois anjos chegaram para passar a noite ali e no dia seguinte destruir as cidades, Sodoma e Gomorra. Só o fato dele estar na porta da cidade já mostra que ele tinha uma posição de autoridade, que geralmente eram os juízes que ficavam na porta da cidade. E um dos cidadãos lá, quando estava com raiva na porta de Ló, que ele não queria entregar os homens que estavam lá, que eram anjos, disse: só quer ser juiz entre nós? Então o homem era juiz lá mesmo, e era respeitado lá, sofria com o que via, porque ele era um homem justo, mas era um homem cuja sociedade aceitou até como juiz. Na primeira oportunidade que houve, explodiram contra Jó com um ódio impressionante. Nos dá aí os dois visitantes que chegariam para nós abusarmos dele. Era uma cidade pecaminosa, imoral, dá os dois. E Ló diz: eu tenho 2 filhas virgens, eu entrego as minhas filhas, faço o que quiserem com elas, mas eu não quero dar esses meus visitantes, estão sob o meu teto. Aí se zangaram e disseram: ele é estrangeiro entre nós, já chamaram de estrangeiro, é estrangeiro entre nós e quer ser juiz entre nós, mas vamos pegá-lo, vamos fazer pior do que nós iríamos fazer para os visitantes dele. E Ló escapou por causa dos anjos que feriram de cegueira aqueles homens ali. Mas veja como a oportunidade chegou para uma explosão de ódio concentrado, talvez acumulado durante muito tempo, porque Ló era um estranho entre eles, no sentido de que era uma alma justa. Agora é outra história para tal. O que é que Ló fazia ali? Mas dá outra pregação, claro. E eu não apoio o fato de Ló estar lá morando, eu não entendo que vou cantar isso para ele lá no céu, mas o fato é que aconteceu assim. Então não se iluda achando que você nunca foi perseguido. Estou falando para um crente de fato. Lá no seu colégio, lá na sua faculdade, lá na sua família, lá no seu ambiente, lá está tudo bem com você, mas você sendo um estranho ali no meio, você não conhece os corações, e você não sabe se no meio do almoço, do jantar, pode explodir, uma fagulhazinha incendeia, e você vai se ver: como é que pode? Eu não sabia que é minha irmã, com meu irmão, com meu tio querido, meu primo, que eu cresci com ele, eu não sabia que ele pensava isso de mim. Meu Deus, veio tanta coisa feia em 2 minutos de discussão. E era você que estava duvidando de que realmente o mundo odeia Cristo? Meu irmão, quando Cristo diz uma coisa, se você vê, se você nota, se você comprova, se não nota, se não comprova, se não vê, procure adaptar o que ele disse com o que você vê e sente, não o contrário. Tem coisas que Cristo disse que eu gosto, aí eu respeito mesmo, aí eu sigo com gosto, porque eu entendo, porque eu vejo isso. Mas tem outras coisas que eu pulo, sei não, é muito difícil. Não faça assim não. Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo me diz que o mundo odeia o crente. Eu sou crente. Pelo menos eu me entendo assim, Senhor. Estou convencido de que sou crente. Me ajuda a ver isso, a enxergar isso, a viver dentro desta verdade, a ter certos cuidados, a ter prudência, a não ser ingênuo e coisas desse tipo.
mas sempre no sentido de você entender um pouco melhor o que ele disse e amoldar a sua vida e os seus costumes, a sua maneira de ver ao que ele disse, não o que você sente ou o que você vê. Você não é padrão de nada em termos de ver e de sentir. E negócio de sentir é muito complicado. Ainda mais, desculpem vocês mulheres que sentem uma coisa, no dia seguinte sente outra coisa. Eu sinto isso, depois sente assado e sente 3 cores no mesmo dia. Eu pedi desculpa. Cuidado com sentimentos. Eu chorei, pastor. Chorei, é muito com aquilo que já foi. Olha, se eu desse mais atenção às lágrimas em gabinete, ia ser diferente a maneira de eu sugerir, aconselhar alguém. Eu procuro ver através delas e ir mais fundo, sabe? Do que ficar só nos sentimentos que fazem brotar as lágrimas. Não estou desprezando-as, mas também não estou valorizando ao ponto de representarem ali o íntimo de uma pessoa e a real necessidade de alguém, porque por trás daquelas lágrimas podem ter outras coisas. Então, se convença de que o mundo lhe odeia. Versículo, a segunda parte, o mundo persegue os discípulos de Cristo. Nota que eu estou seguindo a mesma sequência que eu segui com ele. O mundo o odeia, o mundo o perseguiu e o persegue, e o mundo persegue a nós, crentes. Versículo 20, segunda parte, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Agora, no Brasil há, até aqui, liberdade religiosa e tal, e nós não sabemos o que é uma perseguição física. Aliás, é bom ter cuidado com isso, é muito fácil também. No Brasil não existe perseguição religiosa, há liberdade e tal. Tudo bem, mas pessoas de geração atrás da minha sofreram agressões físicas, de pedra, povos podres, de perseguição política, perseguição de todo jeito. Isso, missionários da geração de meu pai, e que eu conheci muito, inclusive meu pai na fé, pastor Haroldo, e muitos dos seus colegas missionários foram perseguidos duramente, por cristãos de nome, fisicamente. Chegaram a pedir proteção da polícia, para cultos que queriam fazer em praça, ou coisa assim. Então, quando eu digo assim, eu estou falando talvez de uma maneira muito livre, muito assim, sem muita exigência, dizer que nós somos um país em que tem liberdade religiosa. Isso aí de fato melhorou dos 50 anos para cá. Então nós não sabemos até agora o que é perseguição física violenta, mas né, não significa que perseguição não exista. Existem vários graus, vários níveis. Pode ser sutil, com um sorriso nos lábios. O chefe chama o crente, e porque ele é crente, ele ri e demite, rindo. Então não é uma perseguição física de colocar num pelourinho uma tábua com 3 buracos, um grande para caber o pescoço e 2 pequenos para caber os pulsos, e fecha aquela tábua em cima da outra, e lá fica o pobre coitado em pé naquela posição durante muito tempo. Não é isto, mas é uma perseguição. Um amigo meu na Bahia, pelo Banco do Brasil, ele não conseguia ser gerente. Não conseguia ser gerente. Os colegas dele passando para ser gerente, gente tão antiga quanto ele, e ele não avançava mais. Aí ele foi descobrir. O fato de ser crente prejudicou, porque os chefes, quem tinha o poder de nomear o gerente, queriam que ele se entrosasse mais na sociedade, nas festas, nas reuniões sociais, na cervejinha, no whiskinho, e de uma maneira mais geral fosse mais sociável para atrair mais os clientes. E como ele tinha um comportamento então social praticamente, não vou dizer zero, mas muito limitado, era um homem seríssimo, claro, mas ele descobriu que não ia ser gerente de jeito nenhum. Isso é uma forma de perseguição.
de hostilidade do mundo, que em vez de prestigiar alguém assim, que valoriza a família, que valoriza a sobriedade e tudo, não permite que ele prossiga. E isso é uma forma de perseguição. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãozinhos, essa neurose coletiva e crescente de reagir com ódio a quem simplesmente não apoia a prática homossexual e chamar isso de homofobia, isso ainda pode resultar em perseguição forte e pode estar muito perto. Muito perto. Então, quando nós dizemos que o Brasil tem liberdade religiosa, tem tido até aqui, eu falei 2 vezes a ressalva, até aqui, porque talvez por formas que a gente nem imaginaria 10 anos, 20 anos atrás, mas uma outra forma de perseguição. O anticristo vai impedir que quem não tem a marca da besta não compre, nem venda, não faça nada. Interessante isso. Não falou aqui em torturar, serrar no meio, tocar fogo na pessoa. Mas olha o nível de uma perseguição dessa. Vai morrer de fome. Porque não pode negociar nada. Veja que você já não pode fazer hoje sem o cartão de crédito, por exemplo. Agora imagine alguém tirando a possibilidade de não aceitar o seu cartão de crédito de maneira nenhuma. Isso é só o começo. Então, perseguição vai ter, não é se vai ou não vai, vai ter, é quando vai começar. Então, não enche a boca aí dizendo, eu não sei o que é perseguição, muito cuidado. Seja como for, seria muito bom se cada pessoa que persegue um crente, ou sorrindo e demitindo, ou chamando de homofóbico e querendo constrangê-lo a isso, ou tocando fogo nele, que aliás eu vi um vídeo recentemente, não me lembro aonde, de pessoas tocando fogo em crentes, agora, meses atrás, em algum lugar da África, se eu não me engano. Se foi agora, a data recente. Hoje em dia, fogo, jogaram gasolina em alguns crentes que estavam reunidos lá e tocaram fogo as pessoas. Hoje. Vocês acham que nós estamos isentos disso? Basta uma centelha para acontecer como aconteceu com Ló. Não se iludam. Então, agora falando aos perseguidores, seja de que forma for, lembre-se, seria bom eles se lembrarem de que eles estão perseguindo o próprio Jesus Cristo, quando eles perseguem um crente, um verdadeiro cristão. Se eles soubessem o perigo que eles estão correndo, talvez eles pensassem 10 vezes antes de fazer isso. Tudo bem? Última maneira dessa segunda parte, que o mundo odeia o discípulo de Cristo. Essa também gostosa, como foi com ele próprio, versículo 20, mesma passagem, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Uma parte vai ouvir o evangelho que nós pregamos. Vocês estão aí me ouvindo? Eu já ouvi muito. Ainda ouço hoje, obviamente. E também não era discípulo de Cristo. Ouvi a mesma palavra que vocês ouviram. Estamos todos aqui. E milhões de pessoas no mundo de 6 a 7 bilhões de habitantes, não sei quantos milhões, mas certamente milhões de salvos, estão nessa condição de que ouviram a palavra nossa. Obviamente que é a mesma de Cristo, mas é interessante lembrar disto. E altamente animador lembrar isto. Cada um guardou a palavra do Senhor Jesus Cristo.
Talvez você já tenha sido ridicularizado pela sua conversão, pela forma com que você guardou a palavra de Cristo ainda hoje. Meus parabéns. Se você foi ridicularizado por fidelidade a Cristo, de alguma forma perseguido, constrangido, meus parabéns. Se você não foi ridicularizado por vergonha, porque prejudicar algum negócio, um namoro, prejudicar algum tipo de situação sua, ou mesmo covardia pura e simples, lamento muito, é uma pena. Se você nunca foi ridicularizado porque não foi, as circunstâncias não levaram a isso, mesmo você tendo sido fiel a Cristo, amém, graças a Deus por isso, obviamente. Não quero ninguém aqui se sinta o pior dos crentes porque nunca foi ridicularizado ou perseguido de alguma forma, não. Mas examine por que você nunca foi, se é que nunca foi, por quê? Talvez o motivo possa ser difícil você descobrir, talvez você não queira descobrir algo em você, diz, não pense muito nisso não, porque vai descobrir coisas que vai lhe dar muita vergonha de Cristo, não sei, mas vale a pena você ir fundo e examinar o grau de perseguição que você tem sido alvo, e dar graças a Deus por isto, examinar aqueles que estão ao seu redor, que aceitaram a sua palavra, que é a palavra de Cristo, vibrar diante de Deus por isto. Então, graças a Deus por cada um de nós, irmãos, que ouvimos o Evangelho, guardamos a palavra, pelo menos assim procuramos. A terceira e última parte da pregação são duas características apenas das pessoas do mundo. Jesus já havia falado de algumas características de pessoas do mundo, lá no capítulo 14, duas, inclusive eu já preguei, já expliquei detalhadamente. O mundo não tem relacionamento com o Espírito Santo, nem entende, nem pode receber, porque não o conhece e tal. E também fala de uma paz superficial, passageira, que o mundo dá, e Cristo dá de uma maneira diferente. Então ele já vinha falando de algumas características daqueles que são do mundo. Esses ensinamentos deles são valiosíssimos para nós conhecermos, identificarmos. E novamente digo, não sermos ingênuos. Então, duas características, mais duas, que Jesus Cristo nos fala, de pessoas do mundo. O mundo persegue os crentes, não por causa deles mesmos, mas por causa do nome de Cristo. A concentração do ódio que o mundo derrama sobre os discípulos de Cristo não é sobre esses próprios discípulos. Isso é uma consequência, é um reflexo de um ódio que eles têm profundo ao próprio Deus, Jesus Cristo. Isto é importante você saber. Versículo 21. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome. Não sei, pode parecer que isso gera no crente uma sensação um pouco desagradável de injustiça. Quer dizer que eu estou sofrendo um tipo de opressão, de oposição, de perseguição mesmo, não por causa da minha pessoa, não fiz nada demais, é por causa da pessoa de Cristo, de outra pessoa, no caso Cristo, que resolvi seguir. Coisa desagradável isto. É só o contrário. O crente se sente extremamente honrado em ser perseguido por causa de Cristo. Eu vou usar a palavra feliz lá dentro do coração, uma alegria íntima. Ele pode estar chorando com as dores, imaginando uma perseguição física, ou até mesmo uma perseguição profissional, chora e se angustia e chega em casa arrasado, dizer para a esposa que perdeu o emprego por perseguição, arrasado, chorando, sem dúvida, mas dentro tem uma coisa esquisita, uma coisa alegre dentro dele,
paralelamente misturado com a outra, coisa indizível que ele não sabe explicar, mas uma felicidade meio estranha para os nossos padrões aqui, mas uma felicidade forte e intensa. Então, se você se sente meio injustiçado porque sofre por outra pessoa que não você mesmo, verifique se você pertence mesmo a Cristo, porque o normal é você se alegrar. Os apóstolos levaram açoites e se alegraram porque era digno de sofrer pelo nome de Cristo. Não vou ler, está lá em Atos 5, 40 e 41. A segunda característica de pessoas do mundo: o fato das pessoas do mundo terem aversão ao nome de Cristo é prova incontestável de que eles não conhecem a Deus, que enviou Cristo ao mundo. Versículo 21, segunda parte, já li a primeira, vou ler tudo. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Aliás, pior ainda, eles odeiam ao próprio Deus. Versículo 23, que eu não incluí nesta pregação, eu vou incluir na próxima. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. E essa afirmação engloba milhões de pessoas que deixam Cristo à parte e dizem que creem em Deus, à parte de Cristo, mas no Deus Criador, no Deus que comanda tudo, até acham a Bíblia bonita, mas não adoram Cristo, Jesus Cristo. Muita gente nessa situação, muita, e pior, alguns que ainda têm intermediários entre a pessoa e Deus, pessoas humanas que já morreram, e Cristo, o mal figura, mas se figura na relação desses intermediários, está ali bem misturado com os outros, se torna mais um, em que a pessoa reverencia, ou eu digo logo, adora, de uma maneira falsa, errada, mas adora, no sentido de que os demônios adoram a Deus, eles se prostram diante da autoridade de Deus, não adoram de uma maneira confortável e agradável ao coração de Deus, não com amor, mas adoram num reconhecimento forçado, obrigatório, de uma criatura diante de um Criador. Então os demônios adoram a Deus, sim. Então muita gente, você pode dizer que adora a Deus, mas de uma maneira errada, não aceitável a Deus, abominável a Deus. Pessoas davam sacrifícios a Deus, os judeus, e Deus dizia: eu não aguento mais o sacrifício de vocês, não suporto mais isto. Então há uma forma da pessoa adorar a Deus, dizer que é cristão, falar em Jesus Cristo, mesmo assim ser uma pessoa abominável, repelente a Deus, ao Deus Criador. Isso é muito forte e pega, inclui muita gente. As pessoas estão iludidas. Quem não tem o Filho não tem o Pai. Então, até aqui, Jesus tem feito afirmações graves sobre grande parte da humanidade, como já expliquei, quanto à atitude diante dele, diante do Pai. Surgem duas perguntas que eu vou responder na próxima pregação. Como fica quem age assim, de modo tão hostil a Deus e ao Filho? E como Deus vê as pessoas que perseguem os discípulos de Cristo? Fica para a próxima. E posso adiantar que a resposta de Jesus é aterrorizante, como não poderia deixar de ser. Mas aí vem a grande maravilha do Evangelho. Ao mesmo tempo que expõe o problema, mostra a solução.
em que mostra a ira de Deus sobre uma certa situação, ao mesmo tempo mostra a maravilha da misericórdia de Deus e o perdão que Ele oferece. E as providências que Ele tem tomado para poder dar uma oportunidade para a pessoa, para fazer as pazes com Deus. Deixemos isso para a próxima mensagem. Eu quero encerrar com 3 sugestões para os crentes. Primeiro, somos um corpo estranho no mundo. Fomos escolhidos do mundo para Cristo, conforme diz no versículo 19: vós não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Se você gosta de grifar a sua Bíblia, tem 2 coisas para você grifar aqui. Primeiro é dele, tirando dele, entre ele. Primeiro, vamos inverter a ordem. Primeiro ele lhe escolheu, ele lhe elegeu, ele determinou lhe selecionar. Para quê? O que está explicado aqui é para lhe tirar de dentro do mundo, para lhe arrancar desse sistema pervertido e corrupto, como Paulo chamou, no qual resplandeceis como luzeiros do mundo, como Paulo disse. Então, você foi escolhido por Deus. A palavra no grego de eleger, escolher, é a mesma. Eleita por Cristo para ser arrancada dele. Dele vos escolhi. Por isso que ele diz: vocês não são mais do mundo, eram. Mas como eu escolhi vocês, eu salvei vocês e arranquei vocês de lá. Ao levar vocês à fé, eu tirei vocês de lá. Ora, se você foi tirado de um certo grupo, você não pertence mais àquele grupo. Não é óbvio? Por isso é que ele diz: vocês não fazem mais parte do mundo, porque eu tirei vocês de lá. Você se sente assim? Boa pergunta. No dia a dia, você realmente tem a convicção e comprova na prática, pela reação das pessoas, a maneira como você é, como você age, como você fala, você nota isso na sua própria vida, que você é um ex-participante do mundo, você foi arrancado dele para Cristo. Olha. Se você se sente bem à vontade e bem enquadrado no mundo, tem uma coisa errada. Segunda sugestão: faz parte da vida cristã enfrentar então ódio, perseguição, rejeição em qualquer nível que seja, mas faz parte. O que quiser ser fiel será perseguido. 2 Timóteo 3 e 12. Eu vou lá com vocês. Eu quero ler essa passagem para vocês. 2 Timóteo 3 e 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aí você resolve se aplica a você ou não. Ok? Terceira sugestão aos irmãos em Cristo: quando lhe hostilizarem, lembre-se, não é por sua causa, mas por causa de Cristo, e se alegre com isto, mesmo com o sofrimento próprio da perseguição. Não é nada agradável sofrer algum tipo de perseguição. Aos não crentes, eu quero terminar com duas sugestões, aos que não fizeram decisão por Cristo ainda. Saiba, amigo ou amiga, que o fato de que o mundo não nos ama, isso não gera em nós um sentimento recíproco de ódio, de hostilidade. Pelo contrário, nós temos interesse e prazer e gosto e alegria em ver todos ao nosso redor usufruindo das maravilhas de ser um salvo em Cristo, de ganhar mais um discípulo para Cristo com a nossa pregação. Não há esse ódio recíproco, esse troco
como o mundo gosta de dizer, né? Esse troco não há. Se há, o nosso troco deveria ser, e muitas vezes nós conseguimos que seja mesmo oração pelo bem, oração para podermos ganhar alguém para Cristo, nos dá coragem, nos dá amor e tudo mais. Se falhamos nisto, é porque somos frágeis mesmo, infelizmente, mas não nos sentimos felizes e alegres quando, de alguma forma, reagimos mal a algum tipo de oposição, de perseguição que nos fazem. É para reagir de uma maneira extremamente amorosa, como Cristo reagiu. E segunda e última, e assim eu encerro, peça a Cristo para lhe tirar do mundo, como ele disse que tirou os seus discípulos. Ninguém sai do mundo pelos próprios meios. Deus nos arrancou de lá. Cristo nos deu a fé, com base nela nós sermos arrancados do mundo. Pois peça esta fé e se transforme em alguém que ama a Cristo também. As pessoas foram criadas, seres humanos foram criados para amar a Deus, para serem submissos a Deus, para curtirem Deus, se alegrarem intensamente em Deus. Isso não acontece conosco porque o pecado nos pegou. Eu acho melhor dizer de outra forma, porque nós resolvemos abraçar o pecado, fica mais correto assim, né, que o pecado pegou Adão. Adão caiu na armadilha que o diabo jogou sobre ele, e ele, como cabeça da raça humana, então nós estávamos potencialmente contidos nele e pecamos juntamente com ele. Não entendemos bem isso, mas é fato. Seja como for, peça a Deus que Ele tire deste mundo perdido e vá a Cristo, e seja um discípulo dEle, deixe ser odiado, perseguido, o que for, até morto por Cristo, porque a vida eterna lhe espera lá no céu. Enquanto estiver aqui, seja um discípulo verdadeiro de Cristo também. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que tantas coisas ditas por Cristo aqui, e eu tentei, da melhor maneira possível, equacionar e colocar de uma maneira compreensível, e que Teu Espírito Santo nos ajude a aprender e apreender essas verdades, que elas trabalhem no nosso íntimo e nos façam crescer em Cristo. E salva pessoas em nosso meio, tem misericórdia de pessoas sem Cristo. É em nome dEle que nós te pedimos e agradecemos. Amém.